Fala pessoal, estamos aqui em mais um Viscast, hoje com a Empresa 1, empresa especialista em tecnologia para mobilidade urbana, transporte. Então eu vou conversar hoje aqui com o Arlen e com o João, que vai contar um pouquinho para a gente como é que surgiu, como é que começou a Empresa 1. Pessoal, seja muito bem-vindo. Queria que você me contasse um pouquinho, Arlen, como que começou a Empresa 1? João, a Empresa 1 ela nasceu em Campinas. Eram 4 sócios na época e eles criaram a empresa associada com uma empresa francesa que chamava Schlumberger. Ela nasceu em 97, mais ou menos. Teve um primeiro cliente em Salto, em São Paulo. E ela foi adquirida por um grupo mineiro em 99. Um grupo onde eu trabalhava para eles, que eram os ex-donos da São Geraldo, empresa de ônibus. E ela veio para Belo Horizonte. Em 18, ela foi adquirida pelo grupo Modax, pelo grupo Volaris, né, pela Trapize Constellation. E por que surgiu a ideia? Na época, né, em 97, o transporte coletivo era pago com papel. Então era vale transporte de papelzinho, né? E aquilo era dinheiro. Então você ia aqui na praça da rodoviária E o pessoal vendia, né? vendendo, você comprava salgado, pinga, no caso do João. A famosa passaginha. Exatamente. No caso do João, ele comprava pinga ali no Mercado Central e Pinga tal. boa, lá de Salinas. Então, isso era um comércio, era uma moeda paralela, né? E a evasão era muito grande. Você tinha a sociedade dos próprios operadores embarcados, né? Que, ó, passa aí, paga metade, pula a roleta e por aí vai. E aí surgiu a ideia de fazer uma bilhetagem eletrônica. Olha, eu vou colocar aqui um equipamento onde você vai ter um cartão para poder transpor essa catraca ao invés de ter esse papelzinho. E eu vou colocar aí dentro desse cartão o valor monetário do papelzinho. Inicialmente começou com cartão com contato, tá? Igual o cartão de crédito mesmo. Isso dava muito problema. Você, no embarcado, o ônibus balançando ali, você inserindo um cartão, então isso gerava um problema absurdo. E aí, no passar dos anos, as tecnologias foram evoluindo. Uma empresa muito famosa lançou um cartão sem contato, um smart card sem contato. São cartões inteligentes, eles é como se fosse um mini PC. Sim. E nós embarcamos dentro desse cartão essa tecnologia. Então tem toda a parte de segurança voltada em cima desses cartões e vem evoluindo gradativamente. E a aceitação em relação ao dinheiro, né? Porque também antigamente até o trocador, acho que até hoje, né? Ainda tem o trocador que dá o troco ali. O dinheiro ainda existe. Tá? Ele na grande maioria das cidades ainda É constitucional, né? Tem que estar lá. tem o pagamento em dinheiro. Você pega quando lançamos aqui, não sei se você vai lembrar, você parece que é bem mais novo do que eu. Sou dos anos 90. Tinha muito pirueiro clandestino aqui em Belo Horizonte, como em todo o Brasil. Sim. Né? E eles aceitavam esse vale transporte porque, como eu falei, era uma moeda paralela. Né? Eu conseguia comprar, até supermercado aceitava o vale transporte. E quando nós lançamos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte, na cidade de Betim, isso acabou. Os pirueiros praticamente não conseguiam ter a receita mais, por quê? Eles passaram a receber só em dinheiro. Como as empresas de vale transporte compravam nos cartões para os empregados, Sim. então Teve até uma época que dava o cartão, né? Eu vi o pessoal passando na janela. Isso. Tinha o que eles chamavam de os cartãozeiros, até hoje tem, vem pela janelinha. Mas dificultou. Dificultou, tá? Hoje a gente vem evoluindo e travando isso mais, né? Você pega uma cidade em Santa Catarina que hoje é dinheiro zero. Sim. Não tem um centavo dentro do carro, tá? Mas nós diversificamos os meios de pagamento lá. Mas a nível de início de empresa, né? Vocês foram pioneiros aqui em Minas nessa área de... Fomos. Quando nós lançamos o produto, quando a empresa veio para Belo Horizonte, tá, ela tinha em torno de 3 clientes. Tá? De 99 a 2002, nós fomos para 84 cidades implementadas no Brasil. E teve um boom. Depois vieram outros players, né? Entraram outros players que já existiam, mas eram players internacionais. Né? Você tinha empresa belga, você tinha empresa francesa, né, que estavam entrando no mercado, o custo deles era bem maior. Né? Naquela época não era euro, nem lembro a moeda que era mais. Não era euro, era uma moeda Era de cada país. Não era moeda de cada país. Cruzeiro. Era franco, que tinha uma empresa francesa, então você tinha um custo maior. Quando chegou a empresa brasileira, produto brasileiro, o produto 100% nacional, que era o
todo o desenho da solução, todo o hardware, toda a estrutura foi concebida e criada por os 4 sócios iniciais e mantida pelos quem adquiriu depois. Então era 100% nacional. Então nós tínhamos vários benefícios do governo que não estava importando, estava fomentando o mercado brasileiro, então isso gerou para nós um boom muito grande no mercado. Tem uma outra empresa aqui em BH. Então, BH tem uma das duas maiores, tá? As duas maiores, são 4 maiores, as duas estão aqui em BH, 2 estão em São Paulo. Né? Das 4 maiores hoje que operam no Brasil, apareceram outros entrantes aí. Mas no início teve esse boom. Né? Nós fomos crescendo muito, fizemos projetos internacionais, fomos para o México, movimentamos a mobilidade na Guatemala. Que legal. Tá? Guatemala tinha um problema muito sério das maras, que são as máfias guatemaltecas, que lá o ônibus não é de um empresário, é do motorista. Então ele era extorquido o tempo todo lá. Nossa. Tá? Então quando nós tiramos o dinheiro da Guatemala e inserimos esse, não tinha o que ele dar para o cara ali. Resolveu um problema político, né, cara? Exatamente. Então assim, mas foi bem complicado no início. E um processo longo também, né? Longo. E ele se degradou com o tempo. Nós fomos premiados internacionalmente com esse projeto a questão social mesmo, não só da mobilidade, a questão social, da movimentação social. As áreas, por exemplo, no México, nós trabalhamos em 3 corredores BRT lá, eram áreas de periferia muito pesadas. Né? A cidade de Ecatepec, uma cidade satélite da cidade do México, e ela é extremamente violenta. Certo. Com a entrada dos BRTs e dessa tecnologia que nós apoiamos lá, o governo mexicano colocar, mudou completamente a paisagem do lugar. Sim. Trouxe comércio, trouxe mobilidade, trouxe evolução, trouxe tecnologia. Então foi muito bom nesse contexto. Então, o início da empresa ela foi muito boom. Sim. Foi muito acelerado. Quebra mesmo, né, de paradigma, né? Foi. João, você que está há menos tempo, né, na empresa, me conta como que você chegou, que estrutura que você viu da empresa 1, como que é assim, o alcance da empresa 1 e qual o problema que ela resolve hoje, né? Quando eu cheguei na empresa 1, né, me surpreendi pela tecnologia que a gente tem embarcada. Porque um ônibus não é você está dentro da sua casa com o seu smartphone, ou você colocar um equipamento numa parede que está fixo. Sim. O ônibus, ele está a todo momento em movimento, tem área de sombra, está sempre balançando, vibração. Então, toda a tecnologia, como o Arlen comentou, que foi desenvolvida pela empresa 1 e foi embarcada dentro do ônibus, você consegue ver um avanço, né, de onde a gente chegou e quais as possibilidades a gente tem ainda futuramente, principalmente com o uso de inteligência artificial, para melhorar o transporte urbano, né? Mas eu acho que sim, não só melhorar o transporte urbano, eu sempre falo que a mobilidade urbana ela tem um tripé. Ela tem o poder concedente, que é o governo, ela tem o operador do ônibus e tem o passageiro. É um desafio, né, cara? O transporte, hoje mesmo para chegar aqui, a gente pegou um trânsito de 1h30, pelo menos, sabe? E, assim, eu sei que, para mim, eu acho que o futuro, se eu olhar para os grandes países, é realmente o transporte público. Sim. E aqui ainda é um pouco, não vou dizer que é limitado, né? BH não tem metrô, por exemplo, né? Uhum. Mas é desafiador resolver essa questão. Mas vocês acham, e aí voltando à questão do pagamento lá, Arlen, você acha que o Pix vai ajudar nessa questão? O Pix já está ajudando. Hoje nós temos nessa cidade que eu falei de Santa Catarina, não só lá, mas em outros, Espírito Santo, São Paulo e por aí vai, você consegue pagar a sua passagem com um Pix dentro do ônibus. Mas recarregando no aplicativo? Ou é rápido? Igual a gente faz um Pix mesmo? Exatamente, é bem rápido. O que demora mais é a pessoa abrir o banco e tal. Então, se ele coloca o celular da pessoa. Se ele coloca o Pix no wallet, por exemplo, da Google, né, que você consegue colocar ali, ele clicou, abriu, 6 segundos ele está transportado. Sucesso. Isso aí. Então não é uma ameaça para vocês, para o setor de vocês, o Pix? Não, pelo contrário. É uma ajuda, né? Ele ajuda, e ajuda o operador a tirar o dinheiro embarcado, né? Que é o que a gente comentou aqui no início, né? Que você tinha muito volume espécie. Né? E a volume espécie, ele tem um problema, né? Porque assim, você precisa ter um custo ali de segurança, de contagem, de malote, de carro forte. Então, eu acho que são 2 momentos. Para o operador, você melhora a condição, porque você tira o dinheiro de circulação,
né? E aí você fica muito mais seguro, porque cai direto no banco do operador. E para o passageiro, né? Eu acho que o Pix hoje é o meio de pagamento mais utilizado no Brasil, né? Cada ano que passa, ele cresce absurdamente. Sim. É recorde atrás de recorde. Então, é muito prático também, né? Então você dá acesso às pessoas, né? O acesso às pessoas a poderem utilizar o transporte público usando o Pix. Então, o Arlen comentou em Florianópolis. Se você... Florianópolis é uma cidade turística. Então, o João foi passear em Florianópolis. Como que eu ando de ônibus? Eu preciso comprar um cartão? Eu preciso fazer o quê? Você tem uma oportunidade de você entrar dentro do ônibus, fazer um pagamento via Pix direto no ônibus e gerar a roleta e usar o transporte público sem barreiras nenhuma. Você não precisa baixar o aplicativo, você não tem que comprar um cartão, você não tem que fazer um investimento em comprar créditos para colocar no wallet e achar o lugar. Só compra na rodoviária. Você tem várias possibilidades. Você pode usar, por exemplo, o WhatsApp. Você entra num chatbot do WhatsApp e fala assim, eu quero um código aqui, paga ali na hora, você só apresenta o equipamento também passa. Então, nós diversificamos bem as formas de pagamento para possibilitar essa remoção do dinheiro aí. E a nível de volume, cara, eu queria entender um pouco de como que qual volume que vocês operam, assim, de pessoas, cidades que vocês atendem, quais problemas que vocês resolvem a nível de prefeituras, cidades, para eu poder entender um pouquinho do alcance da empresa 1. Beleza. O número de cidades, você lembra, João? A gente tem hoje 150 cidades no Brasil que a gente atende com bilhetagem. A gente estima impactar em torno de 5 milhões de pessoas por dia. A gente desenvolveu, como o Arlen falou, a gente ganhou um prêmio pelo Projeto Guatemala, e o Projeto Guatemala era o reconhecimento facial, que era o Vision. Né? Então, o que ele proporciona, né, para o poder público e para as pessoas também? Hoje existe a gratuidade para o idoso e em algumas cidades para os estudantes, para as pessoas que precisam de acessibilidade, né? Então, o reconhecimento facial, ele dá o direito de quem está utilizando realmente aquela pessoa que precisa. Você acha que no futuro isso vai crescer a nível de Brasil? Já cresceu, já é uma realidade. Já é uma realidade. Já é uma realidade. Mas em que cidades que a gente está falando? Todas que a gente atende hoje tem. É mesmo? Tem. 100%. Porque o reconhecimento facial, como eu te disse... Individualiza. O senhor tem um cartão para usar o idoso. O neto vai e pega o cartão para utilizar, a gente está pagando... E não só isso, né, João? Não só para o idoso. Você pega, por exemplo, hoje os subsídios estão aumentando, né? Porque o transporte, a tarifa está... Não remunera mais, deficitária, né, então você tem subsídios do governo para algumas características e algumas pessoas de baixa renda na sociedade. Então você tem um estudante, por exemplo, estudante de baixa renda. O cartão é dele. Não posso pegar aquele cartão e fazer igual eu fazia com o Vale Transporte. Ô, João, tem R$100 aqui, me paga 80 e usa. Né? Não posso fazer isso. Então, com o reconhecimento facial, nós garantimos para o órgão regulador, da prefeitura ou estado que está liberando esse benefício, que quem está usando é o João mesmo. Sim. Tá? E se não for o João que usar ali, ele toma uma advertência. Aí cada cidade tem uma política definida por eles, Sim. Toma uma advertência e senão o benefício é cortado. Tá? Tanto para estudante, quanto para PCD, quanto para o próprio... O idoso você não pode cortar, mas você pode dar advertência para ele. E algumas cidades colocam até multa, tantas tarifas e por aí. E vocês trabalham atendendo as empresas de transporte, né? A empresa de transporte que tem a licitação, a concessão, né, no caso. Concessão que vai contratar vocês para resolver algum problema. Isso. 100% dos clientes empresa 1 são os concessionários, são os operadores. Tem duas cidades que a gente atende, a prefeitura. A prefeitura, que a prefeitura sumiu a operação. Assumiu a bilhetagem. A bilhetagem. É uma vertente que está crescendo no país hoje, que olha, a circulação do monetário, o governo quer controlar. Você, operador de ônibus, cuida do ônibus. Cuida do ônibus, que o restante eu vou cuidar. Então, distribuição, arrecadação, por aí vai. Entendi. E pensando nesses 5 milhões de pessoas, né, que a gente atende, como que vocês usam, né, inteligência artificial no dia a dia de vocês? Hoje a inteligência artificial dentro da empresa 1 está sendo muito voltada para o ganho operacional. Tá? E tem alguns produtos que aí ainda são confidenciais, eu não posso abrir aqui, infelizmente, mas no próximo, sem menor problema,
Se Deus quiser, não faremos outro e aí apresentar. Mas já automatizam e já pensam alguma coisa? Já. Você tem um time específico de TI voltado para isso também? Tem. Então, assim, o que nós colocamos de eficiência operacional aqui? Nosso time de relacionamento usa a IA para poder atender os nossos clientes. Meu time todo de dev usa para poder fazer os desenvolvimentos. Então, a gente está usando... o grupo adquiriu a licença do Anthropic. É o padrão que nós estamos usando hoje dentro da organização. E vai de ponta a ponta. O pessoal do João usa, o pessoal de produtos usa, o financeiro usa. Então, hoje está enraizado dentro da empresa a utilização de IA. O próximo passo agora é lançar os produtos que têm aí o agente de IA para poder melhorar. Um dos que nós estamos trabalhando para implantar o IA está ligado ao reconhecimento facial. Bacana, legal. Sobre mobilidade urbana, se vocês pudessem mudar alguma coisa hoje em como as coisas funcionam, o que vocês mudariam? Essa é uma pergunta difícil, capciosa. Bem capciosa. Capciosa. É difícil responder essa aí para agradar gregos e troianos. Eu acredito. Para agradar gregos e troianos. Mas você pega, por exemplo, vou dar um exemplo aqui de Belo Horizonte, onde nós não operamos aqui em Belo Horizonte, tá? Nós operávamos, hoje não operamos mais em BH. Hoje, para você rodar em Belo Horizonte, tá? Ir na região metropolitana, que nós operamos em várias cidades da região metropolitana, você tem que ter 4 cartões. Ah, tem isso mesmo. Tá? Se você quiser pegar o metropolitano de BH, que vão para algumas cidades aqui, que não são operação nossa, mas se você tiver, por exemplo, em Sabará, que o urbano é nosso, você tem o cartão de Sabará, o cartão de metropolitano, cartão do urbano de BH e o cartão do metrô. Sim. Você tem 4 cartões. Isso aqui eu acho que a gente precisaria mudar. Tá? Não é uma característica somente de Belo Horizonte. Tá? Você pega, por exemplo, a cidade que o João falou, Floripa, que eu não queria citar aqui porque eu não pedi permissão para eles, mas depois a gente pede. Não tem problema. Eles têm o mesmo problema. Então, no urbano de Florianópolis, onde nós operamos, tem o cartão do urbano, tem todos esses meios de pagamento que eu comentei contigo. Sim. No metropolitano, não. Então, eu tenho 2 cartões. Eu estou vindo, por exemplo, de como é que chama lá a cidade metropolitana de Floripa? Governador Celso Ramos. Enfim, não lembro. Não vou lembrar agora. Mas se eu estou vindo de uma cidade satélite de Florianópolis para ir para a ilha, por exemplo, eu tenho que ter 2 cartões. Sim. Para poder circular dentro da ilha. Então, isso é uma coisa que é ruim para o usuário. Né? A experiência do usuário fica ruim nesse contexto de tem que ter 2, 3 cartões para poder andar. Então, não é uma experiência legal. E ter integração entre eles. Sim. Então, se você tiver integração entre eles, a mobilidade facilita muito. E vocês... Essa integração é um mundo ideal, né? Sim, Mas ela ainda está um passo bem antes ainda para evoluir. O que a gente pode fazer agora, né, que eu penso assim, para a mobilidade urbana, é dar informação ao passageiro. Eu acho que essa é de suma importância, está na mão da gente e dos operadores. O que é informação ao passageiro? A informação da previsibilidade, da chegada do ônibus, do trajeto, roteirização, porque hoje, nas cidades, né, a gente tem em algumas cidades você tem algumas ondas de violência. Então, se por algum motivo eu conseguir informar para o passageiro que o ônibus vai chegar em 2 minutos, ele não precisa ficar no ponto esperando. Ele pode estar no comércio ou na casa dele, estar preparado e falar, opa, o ônibus está chegando. Exato, é isso. Essa previsibilidade eu acho que é super importante. No bom mineirês, né, João? É um que voa. Né? Exato. Ajuda muito o passageiro e eu acho que tem um viés também de segurança. Né? É uma política social também que fica envolvida. Você acaba trazendo para dentro do órgão regulador, né? Que aí, apesar de nós não vendermos direto para o órgão regulador, mas você cria subsídio para os operadores irá e fazerem pleito. Olha, eu quero colocar isso aqui, me ajuda, paga um subsídio a mais, vai ser bom para a população, então a gente consegue... Não, com certeza. Eu ia perguntar para vocês, que a gente estava conversando hoje mais cedo lá no café, e aí vocês falaram que vão ter uma conferência em Copenhague. Vocês acham que o Brasil ele está evoluindo ou ele está ficando para trás nessa questão de mobilidade urbana? Eu acho que ele está evoluindo porque tem evoluindo em que sentido, tá? O Arlen vai poder responder mais da mobilidade, mas eu acho que o governo
o governo, junto com algumas cidades, alguns operadores, eles estão num movimento muito forte do marco legal do transporte. Inclusive está sendo votado na Câmara, teve várias discussões com a Frente Nacional de Prefeitos, com o Secretariado Executivo da NTP. Então, isso é uma grande evolução, porque você vai ter uma regulamentação do marco regulatório. Eu vou tentar fazer uma comparação, como a gente tem do SUS hoje, né? Pelo governo federal. Você tem um marco regulatório do governo federal, porque hoje você tem as cidades, elas que criam o seu marco regulatório. E a partir do momento que você tem um marco regulatório decidido por um governo, é claro, que é construído a várias mãos, né, você começa a deixar o transporte ele mais acessível, você consegue deixar ele mais padronizado, né, e você começa a ter mais dados e insumos para o governo federal poder contribuir e ajudar mais tanto as cidades, os estados, os municípios, quanto os operadores também. Nesse sentido, eu acho que a gente evolui muito. Na parte de tecnologia, o Brasil está bem evoluído. Tá? Na parte de mobilidade, não. Tá? Se você comparar, eu não gosto de comparar o Brasil com os países europeus. É muito grande, né? E com os países europeus, porque os caras nasceram muito antes da gente. Né? Então, mas vamos comparar aqui com o Canadá e Estados Unidos. Funciona. Funciona. Se você olhar para o metrô de São Paulo na década de 40, década de 50 e comparar com o metrô de Londres, São Paulo era maior. Ele parou, ele estagnou. De Londres hoje é uma malha imensa. Tá para todo lado. Enorme. Então, assim, tem questões de investimento, de querer e tal. A malha competência para fazer também, né? Também. Então, tem todo um contexto aí que, se o governo, que é o órgão regulador, tá, não fizer isso que o João está falando, colocar um marco regulador, colocar as diretivas corretas, as métricas corretas, mudar vai ser muito difícil, tá? Porque o transporte está bem esmagado. Os empresários estão bem esmagados, já ganharam muito dinheiro no passado, mas hoje está bem esmagado. A tarifa não paga. A tarifa está bem complicada e é injusto você pegar e colocar, por exemplo, para um trabalhador, tá? O cara que vem lá da minha região da Pampulha, o cara só lá de Venda Nova e vem para o centro, uma tarifa de R$8 para o cara, não é essa a tarifa de BH, tá? É uma tarifa de R$8 para o cara vir e 8 para voltar. O cara vai gastar 16 Os ônibus estão esvaziando, de certa forma, né? Como é que o cara vai gastar R$16 por dia para vir trabalhar, ganhando nem um salário? O cara é um camelão autônomo. Então, assim, acaba complicando muito isso. Sim. Então, se o governo vai precisar fazer um subsídio em cima desse contexto, para que a gente consiga equilibrar. Quem ganha mais vai pagar a conta? Vai pagar a conta. Mas existe um mecanismo que o governo está tratando aí para poder trazer recursos para tentar viabilizar esse tipo de benefício para a população. Pessoal, e sobre a questão do ecossistema de pagamentos que vocês têm, né? Já avisando essa questão do reconhecimento facial, tem algum case assim que funcionou, resolveu algum problema dessas cidades aí que vocês trabalham ou não? Tem. Você pega no estado do Ceará, Fortaleza, região metropolitana, ela tem várias tarifas sociais lá. Tá? E uma das que o governo lançou... Tarifa social, para quem não entende, é o aposentado, por exemplo. Na verdade, é para um estudante de baixa renda. Ah, tá. Uma política estabelecida. Para um profissional que está desempregado e quer buscar um emprego. Esse foi um projeto que, na minha opinião, sensacional, achei super interessante, que é o desempregado conseguir, por 6 meses, ter 20 passagens, mais ou menos, eu não sei exatamente o número, mas ele tem um número de passagens, para poder ir buscar emprego, buscar alguma forma de ganho ali para ele, durante esse período do... Subsidiado pela prefeitura, no caso. Do Estado. Ah, tá. Tá? Tem o da prefeitura também, tá? Tem o benefício que a prefeitura também faz, mas esse do Estado foi o outro que saiu agora, que ele abrangeu um pouco mais a região metropolitana ali de Fortaleza. E dentro do ecossistema, né, hoje a gente precisa dar acesso. Né? Hoje todo mundo tem um celular. Sim. 98% dos celulares no Brasil tem WhatsApp. Então, a gente criou o chatbot, né, dentro do WhatsApp para o nosso usuário, o passageiro, poder comprar passagem dentro do WhatsApp. Então, ele é um acesso livre, né? A pessoa está em casa 10 horas da noite, quer comprar uma passagem para se programar para sair no dia seguinte, ele já pode fazer a compra, que é tudo online, e no dia seguinte ele já pode utilizar. Sim. Ele está na rua, ele pode fazer... Prático, né? Porque antes tinha que ir no guichê, enfrentar uma fila...
Então você tem o guichê para as pessoas que querem ir lá cara a cara, ver, comprar e pagar e ver o cartão sendo recarregado, mas você tem o WhatsApp, você tem um aplicativo da cidade que você consegue comprar ticket também avulso, recarregar. Agora, o pessoal da minha cidade lá, Itaúna, eu acho que não tem isso não. Itaúna tem que ir lá no... Temos que colocar a empresa tem que ir lá. lá. Pois é, o pessoal tem que ir lá no guichê, tem um guichê lá bonitinho, mas tem que ir lá no guichê comprar, né? Não, e na cidade de Fortaleza, eles têm um bilhete único municipal, né? Que as 4 primeiras passagens ele vai pagando a integração, ela vai sendo diluída e depois ele pode andar até por 2 horas de forma gratuita dentro da cidade. Esse benefício precisa ser muito monitorado com o vídeo, porque ele é intransferível. Então, se por acaso o João estiver usando, ou você estiver usando um cartão de outra pessoa, o benefício dessa pessoa é cortado. Não bloqueia o cartão dele. É uma forma de trazer segurança, né, para quem está subsidiando. Para quem está subsidiando, né? Então o governo consegue ter a certeza, falando, olha, eu estou subsidiando. Está chegando. Para quem efetivamente precisa. E aí até o governo consegue mostrar para a população o que ele está fazendo de benefício para a sociedade. Transparência. Governança e transparência. Exatamente. Como que vocês lidam com o ISD hoje na empresa 1? Tem alguém à frente assim de buscar conciliar o social ali, a governança, a transparência, e aí já entrando um pouco na minha área, que é a área do marketing, cultura de empresa, queria entender um pouquinho da cultura da empresa 1, quantos vocês são, né, onde vocês estão. Conta do SD, eu falo da cultura. Hoje, toda a estrutura empresa 1 hoje, ela está pautada na estrutura Constellation, Modax, Volaris com Modax, tá? Então, que é do Canadá. Que é do Canadá. Tá? Antes era a cultura dos antigos era mineirês, agora a gente continua mineirês, mas mineirês, outro tipo de wine. Mineirês canadense. Então toda a estrutura ela é voltada em cima dos conceitos, obviamente das normas, das normas, mas obviamente traduzida para o português, traduzida para o Brasil, que tem regras aqui diferentes que não se aplicam, né? E aí tudo foi pautado em si. Então, a nossa governança é muito pesada. Até porque a Constellation, né, a Volaris, ela é listada na Bolsa do Canadá. Então, a gente é auditado... Qualquer impacto, qualquer BU que tiver, por exemplo, aqui nós mexemos com o meio de pagamento, tem interlocução com o Banco Central. Base de dados perigosíssima, né? Usuário, nome de usuário, CPF, filhos e por aí vai. Tem toda uma estrutura de dados muito enorme, muito grande, que se vaza alguma coisa nesse tipo, né? Se vaza uma segurança nesse tipo, gera um ruído. Fala assim, mas a empresa... mas a Constellation tem 900, mil empresas, uma empresa 1 que é uma BU aqui, vai gerar impacto? Vai. Vai gerar impacto. Porque a governança ela é igual para todo mundo. Extremamente rígida. Igual para todo mundo. Vocês têm um relatório, vocês fazem relatório de sustentabilidade? Sim, a gente passa, além de sustentabilidade, a gente passa por testes rigorosos todos os meses. Todos os colaboradores são obrigados a fazerem treinamentos, né, de código de conduta, de segurança de informação, de LGPD, de SD, e tem um certificado no final. Tem. Todo mês sai uma campanha com 3 treinamentos, principalmente de segurança da informação. Daí você pensa assim, segurança da informação é o cara saber identificar um phishing ali no e-mail, né, um e-mail de malware. Não. Até a sua entrada dentro da empresa 1, como é que eu me comporto contigo? Legal. O que eu posso falar perto de você, o que eu não posso? Exato. Tanto que eu citei aqui a questão dos produtos e não trouxe à tona aqui ainda, sim, porque ainda está em sigilo. Né? Então tem todo esse contexto. Fala lá, João. E a cultura, nós estamos praticamente todos em Belo Horizonte. Né? A empresa 1 é sediada em Belo Horizonte, nós temos 80 colaboradores, né? No total. Todos em BH? Todos em BH. Né? A gente está aqui no centro de BH, bem onde mas daqui vocês conseguem atender o Ceará tranquilo? A gente consegue atender. Porque tem a parte do hardware também, né? Sim. Tem o software, mas tem o hardware também que vocês trabalham. O hardware, sim, a gente geralmente quando a gente envia para uma cidade, a gente envia hardware reserva, né? De acordo com o entendimento, a gente já tem 30 anos de empresa, então a gente sabe quanto que precisa ali de deixar de reserva para a cidade não parar e o operador também não parar. Mas a gente tem também assistência técnica, a gente substitui, então a gente tem, como o hardware é nosso, né, a tecnologia e a propriedade intelectual, a gente hoje fabrica no Brasil o hardware e consegue enviar para qualquer lugar do Brasil
Isso foi desenvolvido por vocês mesmo, essa tecnologia? Desenvolvido por nós. Isso desde o início ou vocês foram melhorando, claro, mas desde o início vocês já trouxeram o hardware junto? Sim, o primeiro hardware que veio, ele veio da França, tá? E depois ele passou a ser desenvolvido aqui por um engenheiro de hardware, que era um dos sócios fundadores, e a partir daí todo o hardware é desenvolvido por nós. Então o projeto é 100% nosso, e aí o João falou, nós somos 80 colaboradores diretos. Tá? Indiretos, nós temos a fábrica que produz para a gente, nós temos assistências técnicas espalhadas do Brasil para dar esse suporte, nós temos implantadores terceirizados, regionalizados para poder atender essas praças. Bate pronto. E pergunta, tem seguro para esse hardware de vocês? Vocês trabalham com seguradora, alguma coisa desse tipo? Sim, trabalho com seguradora. Porque hoje em dia tem seguro para tudo, para pele. Sim. Tem. Nós temos também a garantia do hardware, né? Ele tem uma garantia de X tempo e tem seguros que a gente faz em cima do hardware, mas esse seguro é repassado ao cliente, então fica uma opção dele contratar ou não. Normalmente o vandalismo desse hardware é muito baixo. Quando tem vandalismo é porque o ônibus foi embora, pegou fogo. O ônibus foi incendiado. É isso, aí não tem como fazer. Pessoal, eu já trabalhei em empresa do transporte, tenho clientes que são dessa área de mobilidade e eu queria entender um pouquinho da cultura de vocês, porque a impressão que eu tive nessas empresas de transporte é que é uma cultura mais tradicional, mais enrijecida, e eu queria entender como é que é a cultura dentro da empresa 1. Acho que a cultura dentro da empresa 1 é uma empresa de tecnologia. Né? Então, tem a sala de descompressão. Tem a sala de descompressão, tem o cafezinho, tem o bate-papo, então a gente trabalha muito próximo, né? Próximo não, a gente é uma empresa de tecnologia super avançada, então é bem descontraído. O ambiente é bem leve, descontraído, é claro que todo tem a responsabilidade, a gente está com uma grande responsabilidade de manter a mobilidade urbana em 150 cidades funcionando e que o passageiro consiga ir deslocar, né, de onde ele está para onde ele quiser ir. Sim. Mas é bem descontraído aqui, o clima é bem... É bem tranquilo, não tem tanta formalidade. E em relação a marketing, Arlen, como que vocês trabalham o marketing de vocês? Porque é um nicho muito nichado, né? É um negócio muito específico, mas como que vocês trabalham a comunicação e o marketing de vocês? Hoje nós utilizamos rede social, né, as redes sociais para poder ter essa interlocução direto com os nossos clientes, né, e deixar toda inovação, toda coisa que a gente estiver gerando de inovação e até notícias mesmo, tá? Olha, o case e tal de Florianópolis, por exemplo, né? Estou negociando com a cliente lá, tanto a Andréia de Produtos, que trabalha conosco, também está negociando com os clientes lá para que a gente faça um evento com eles, converse com eles ajuda bem a posicionar, né? Acho que a gente, o que a gente mais faz hoje, como você falou, é bem nichado, né? A gente não vai mar aberto, né? Então, a gente posiciona a nossa marca como uma empresa de ponta de tecnologia, que vai ajudar o nosso cliente a operar e estar à frente da bilhetagem eletrônica. Então, o que a gente tem feito muito, como o Marlon comentou, é fazer muitos cases de sucesso. Eu apresentei agora no Smart City Curitiba, em março, como que a gente ajudou as cidades ao recadastramento escolar. Olha só que interessante, né? No passado recente, né? O estudante que tem direito lá à tarifa social, ele precisava ir lá num ponto de venda, numa bilheteria, levar os documentos, levar a matrícula da escola, assinada por uma diretora e ganhar o cartão de estudante. Hoje ele consegue, dentro de um aplicativo, mandar toda a documentação, tirar a foto, enviar para o operador valida e já gera um cartão para ele automático, ele sai lá. A questão não é nem a praticidade, olha o problema que o cara enfrentava. O cara pegou a documentação, foi lá no guichê, aí o cara já teve que gastar uma tarifa para ir lá. Sim. Já foi, chegou lá aqui, senhor João, tá aqui meu documento bonitinho. Ô, amigo, tá errado. Esqueceu isso. Você vai ter que voltar. Aí o cara volta, aí volta de novo. Ô, amigo, tá errado, sua foto não tá boa. Volta. Hoje não, hoje o cara, de forma automatizada ali, ele já faz o upload e já recebe o retorno. Tá faltando isso, a imagem não tá legal, faz assim, sensado. E ele consegue agilizar. A gente teve uma cidade agora em fevereiro, que foi o recadastramento, que recebeu 52 mil solicitações e aprovou 32 mil. Mas se fala sobre solicitações... De estudante. De benefício. Do benefício.
Aprovou 32 mil, tinha 20 mil solicitações que... Basicamente, se fosse fazer isso no papel, isso ia demorar dobro e não ia aprovar, talvez o tanto, né? Fazem. Imagina o quanto que vem de documento falso. Sim, Você sim. comprova que aquilo ali... Porque hoje você gera um boleto, você paga um boleto, finge que pagou um boleto, falando que é de uma matrícula, de uma escola. Então. E aí a gente está avançando tanto em tecnologia que tem uma cidade agora que a gente vai fazer um piloto, que a escola vai colocar a lista de estudantes matriculados, assinada pela diretora lá da escola, vai mandar para o operador que vai confrontar com o cadastro dos estudantes. Aí você vai saber se ele está matriculado mesmo pela escola versus o que ele entregou de documentação. Tudo automatizado. E porque isso evita a fraude. Por exemplo, o João está com 70 anos e tem carteirinha de estudante. Não é possível. Estão pagando meia. Não, isso com certeza, principalmente para os órgãos que precisam comprovar o que está sendo feito, né? Eu acho que é riqueza pura para eles, assim, é dados, é informação. É isso aí. É aquilo que a gente estava falando, é transparência e governança. Tá? Usar o dinheiro de forma correta. De forma correta, porque o governo consegue mostrar para a população que está pagando o imposto, cara, estou direcionando para o lugar certo. Sim. Está indo para quem precisa efetivamente. Não é aquilo desenfreado para tudo quanto é lado, que você não sabe quem está recebendo. A torneira não está aberta, não está jorrando, vamos dizer assim. Pessoal, em relação à ideia do podcast, né, da Empresa 1, vou deixar para a gente fazer um vídeo depois falando do nome, contando melhor a história, mas me conta, de quem foi a ideia, qual que é o objetivo que vocês esperam? Olha, quem teve a ideia foi o nosso CEO, Marcos Maciel, né, ele que me provocou, né, e aí eu busquei a Viz, né, que foi super conceituado. Vocês já atendem uma empresa que é, vamos dizer, que é prima nossa, que é a Vela Latam. Sim. Né, e vocês foram muito super indicados. E o que a gente busca no podcast é realmente um relacionamento com o nosso cliente, né, que ele possa vir contar história, né, chama Voz da Mobilidade justamente para isso, para a gente dar valor para o nosso cliente, para contar toda a história, a trajetória, o que ele já realizou, né? Perguntas, né, do dia a dia, perguntas de como que eles começaram, mas perguntas também que são importantes, são temas importantes hoje da atualidade, por exemplo, como vem discutindo muito a questão de tarifa zero. Então, sim, é isso, é relacionar e aproximar do cliente, e acho que o mais importante é o conceito da nossa marca e estar próximo do nosso cliente, né? Não sei se você ganhou ponto, hein, João? Por quê? Falou que foi o chefe que... Mas foi ele que... Se foi eu ele soubesse, que eu tinha instigou. falado antes. Então Você tinha falado antes, foi o Marcos. Mas não, você veio dele, ele que tinha que estar aqui também, né? Mas, ele infelizmente não Ele pôde. está Na adoentado próxima essa semana e ele não pôde vir para BH. Pessoal, eu queria que vocês falassem aqui, já encaminhando para o final, a gente está já quase uma hora já de conversa, mas eu queria que vocês me contassem, na visão de cada um, só para a gente encerrar. Para você, Arlen, para você, João, o que é o futuro da mobilidade? Acho que é tecnologia, né? O Arlen vai completar mais, né? Acesso. A gente tem que dar acesso a todo mundo ter oportunidade de poder usar o transporte público, a mobilidade. E infra, né? Então, ou seja, acho que são 3 pilares, né? O primeiro pilar é o poder público, né? Que já vem acontecendo o marco legal. Eu acho que o marco legal ele vai ser um importante passo para a gente poder dar acesso a todo mundo em todas as cidades para o transporte urbano, né? E mobilidade. Segundo, a tecnologia. E eu acho que relacionamento, né? Eu acho que o que a gente faz muito, a gente vai muito para a rua. Né? Eu faço questão, eu e várias pessoas da Empresa 1, a gente faz questão de usar o transporte público, porque eu acho que só a gente utilizando, a gente vai saber onde é que está a dor do passageiro, o que precisa. Legal. E trazer isso para dentro de casa, e aí o Arlen vai completar agora, né? A gente traz para dentro de casa e o Arlen desenvolve a tecnologia. Então, acho que puxando o gancho aí de tecnologia. Sim, o futuro da mobilidade, cara, ele tem que estar pautado na qualidade para o passageiro. Ele tem que estar pautado naquilo que o João trouxe de permitir o acesso ao transporte pelo passageiro. Tornar vantajoso. Com qualidade. Sim, né? e um ponto que assim primordial para que o transporte cresça é você conseguir colocar segurança no transporte coletivo. Esse é um ponto que aí para o Arlen, tá? Mas eu acredito que para a maioria da população é o ponto que é o maior desafio, tá? Aquilo que o João tinha comentado do aplicativo lá atrás. Pô, eu vou ficar exposto num ponto de ônibus por 30, 40 minutos numa área
central aqui, igual o Belo Horizonte, por exemplo, na parte da rodoviária. Tinha muito roubo, até de celular, né? Na janela, puxa vida. Telefone na mão, então, cara, se eu consigo equilibrar esse tipo de coisa, eu acho que esse é o futuro que a gente precisa buscar, exatamente. Show de bola. Pessoal, conversei hoje aqui com os dois, Arlen e João, Empresa 1, fazendo um papel interessantíssimo para a sociedade. Foi um prazer conversar com vocês mais uma vez. Segue o Viscast, segue já a Empresa 1 e já segue o @Vozes da Mobilidade. Um abraço, valeu!